pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos nos alimentar do Senhor, amém? Isso aqui é como se fosse um grande restaurante. Jesus é dono desse restaurante e eu vou ser o garçom de vocês agora. Amém? Eu vou servir vocês com a palavra. É a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Teve um momento duro com Jesus e os fariseus. E eles falaram... Jesus perguntou, sabe por que vocês querem me matar? Porque vocês me perseguem? Porque a minha palavra não entra dentro de vocês. A minha palavra não entra. Irmão, sabe, Deus vai dar banquete para nós hoje, nessa noite. E alguns não vão comer. Você precisa se alimentar da palavra. A palavra que mantém você de pé. Na sã doutrina. E Jesus está fazendo isso semanas após semanas, dias após dia. A palavra é ministrada. Nós servimos a mesa. E infelizmente tem pessoas que não comem. Se você não comer, fisicamente, se você não comer no restaurante, em poucos dias você vai morrer. Amém? Se você não comer a palavra viva de Deus, a palavra, a sã doutrina, você vai morrer. Então, agora é um momento seguinte, olha, nós vamos comer, não vamos mais conversar. Amém? Agora nós vamos comer. Né? Não pode falar de boca cheia. Amém? Então, ouça o que Deus vai falar. Porque em algum momento Deus vai tocar no teu espírito, em algum momento Deus vai te revelar algo que você está precisando. É a mesma comida, mas vai alimentar cada um de forma diferente. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Bendito é o Deus que fez os céus e a terra. Bendito é o Deus que fez os céus e a terra. Papai, em nome de Jesus, manifesta a tua revelação, a tua palavra, manifesta a tua presença, toca nas nossas vidas. Nós também queremos tocar no Senhor, ó Pai, ó Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, aleluia. Nós queremos nos alegrar na tua presença, alegrar na tua palavra, em nome de Jesus. Pai, derrama fogo do céu aqui, Pai, em nome de Jesus, traz o céu para a terra, Pai, agora, em nome de Jesus de Nazaré, aleluia. Enche este lugar com teu fogo, enche este lugar com os teus anjos, enche, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluias. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe que nós muitas vezes estamos preocupados com a nossa saúde, não é verdade? A gente também vai ficando meio velhinho, né? Então, a gente fica preocupado. E aí a gente vai começar a ver reportagens sobre comida, sobre isso, sobre aquilo. E aí você vai vendo que o melhor remédio para a sua saúde, presta atenção nisso, o melhor remédio para a sua saúde, pode ver, é uma boa alimentação. Pode ver, não precisa nem tomar remédio depois. O cara está doente, o cara não consegue nem levantar. Mas se ele começar a ter uma boa alimentação
e ele fazer exercício. Exercício é prática. Você está entendendo o que eu estou falando, né? É a mesma coisa. E olha, dá resultado, hein? O cara falou, eu nem levantava da cama, rapaz, mas eu comecei a me alimentar bem, comecei a exercitar, e agora já estou até correndo, rapaz, acho que eu vou até para a maratona, né? Amém? É assim, é o mundo espiritual. Assim é o mundo espiritual, o mundo de Deus. Você precisa comer a palavra. Você tem que ser receptivo à palavra, você tem que comer a palavra. Amém? E depois você tem que exercitar a palavra. Aí pode ter certeza que você vai ter uma boa saúde espiritual. A gente quer saúde espiritual, mas não quer fazer nada. Então não dá, meu irmão, né? Então coma uma boa comida. Não tem comida espiritual, não existe outra, não sei essa. Essa é a sã doutrina de Deus. Então você tem que comer aqui. Amém? Só que só comer não adianta. Se você não exercitar, vai ficando gordo espiritualmente, né? E não adianta nada. Você tem que praticar. Vai ter saúde espiritual. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos lá. Eu queria compartilhar com vocês lá em Efésios, começando por Efésios. Vamos terminar lendo o Salmo 119 no final, fica tranquilo, não tem pressa, entendeu? Glória a Deus. Então vamos lá. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 me chamou a atenção. Para que a gente possa ter uma saúde melhor espiritual, né? E já começa com exortação. Ela começa a exortar a nossa vida. É a partir do versículo 18 ao 32. Fala assim. Vamos ver o 17. E digo e testifico no Senhor. Olha só. Ele fala, o capítulo 4, versículo 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. Foi o que a irmã do louvor, a irmã estava ali, né, os pensamentos, sentimentos, as vontades. E eu gosto quando Deus faz isso, porque testifica a palavra, amém? Então ele fala assim, olha, que não anda, ele está advertindo, ele está repreendendo a igreja, ele está mostrando para os irmãos que recém-convertido, amém? Recém-convertido, ele falou assim, olha, agora vocês não são mais gentios, né? Qual a diferença de nós para gentio? Fala para mim, quem pode arriscar aí? Qual é a diferença entre nós e o gentio? Ninguém gosta de responder, né? Eu sou filho, irmão. O gentio não é filho. Eu sou filho, você é filho. O gentio não é filho. Olha que diferença. Então, por isso ele começa exortando, dizendo, olha, agora você é filhinho do papai. Agora você é o filho de Deus. Então está na hora de você mudar o teu padrão. Está na hora de você pegar o padrão de Deus. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então ele começa a dizer assim, olha, o versículo 18, entenebrecido no entendimento, está falando do entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações. O coração tão duro, não aceita a palavra, o gentio não aceita a palavra, entendeu? Ele não aceita, né? Então, por que não aceita? Porque o coração duro. Por que coração duro? Porque não aceita, não come a palavra, não aceita a palavra, não acredita na palavra. Mas não esquecendo de que ele está advertindo nós mesmos, eu e você. A palavra de Deus está nos advertindo, né? E ele fala assim, os quais havendo perdido todo o sentimento, olha, perdido todo o sentimento. Meu Deus, né? Um homem, né, um cidadão, um ser humano que perde o sentido das coisas, né? Daquilo, da ética, do amor, da compaixão, da misericórdia, perdeu tudo. E ele fala assim, e se entregaram a dissoluções com avidez, né?
cometeram toda a impureza. Aí foi então, está jogado no mundo mesmo, está falando do gentio. E ele fala, mas vós não aprendeste assim a Cristo. Mas nós não temos aprendido assim. Temos aprendido assim? Não. Não temos aprendido assim. Nós éramos também gentios, resistente à palavra de Deus, coração duro, não queria nada com Deus, até profanava, até brigava, quando alguém pregava o evangelho para você, e aí um dia Deus amoleceu o teu coração, e você entendeu a palavra, e agora você é filho, então tem que mudar o padrão. Ai, ai, ai. Não, não. Tem que mudar o padrão. Não dá para você falar, eu sou filho de Deus, mas as suas atitudes lá fora é padrão do mundo. Não existe isso. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Está advertindo a igreja de Éfeso. Então ele fala assim, né? Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido nele e foste ensinado com esta a verdade de Jesus. Com esta verdade de Jesus. Então ele fala, se é que você tendes ouvido, porque a Bíblia fala, Isaías tem ouvido, mas não ouve, e é o que está acontecendo com a igreja, muitas vezes sofre porque não ouve, Deus fala, mas não ouve, e nele foste ensinado, como essa é a verdade de Cristo, como verdade, a verdade que é Jesus. Então o padrão nosso é diferente. Por que é diferente? É o padrão de Deus. Por que é o padrão de Deus? Porque eu sou filho, eu falo de boca cheia, eu sou filho de Deus. Lá fora a Bíblia mesmo fala que também eles, os gentios, falam, eu também sou filho de Deus, mas nega a Deus pelas suas próprias obras. Tudo bem, o gentio negar a Deus pelas suas próprias obras, tudo bem, mas e você e eu? E nós? Pensa bem, nós não estamos aprendendo assim. Ou você já ouviu algum pastor pregar alguma coisa diferente aqui? Ou uma pastora pregar alguma coisa diferente? Não, pode fazer isso mesmo, não tem problema. Pode fazer aquilo também, não tem problema. Antigamente a gente fazia isso também, não tem problema fazer de novo. Você não tem ouvido isso, isso não é sã doutrina. E aqui você não tem ouvido isso. Então a gente precisa aprender. Porque ele fala o quê? Se foste ensinado, vocês estão sendo ensinados, eu também estou sendo ensinado. Então nós precisamos, do padrão de Deus, porque nós somos filhos. Amém? Glória a Deus. E ele continua dizendo, ele fala assim, que quanto ao tratado passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vós renoveis no espírito do vosso sentido, olha só, a alma, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o homem de Deus, ele é ensinado a praticar a justiça de Deus, amém? E falar a verdade. Olha o que ele está falando, não é a verdade do homem. A verdade do homem, você sabe como é que é, sempre tem um engano. Fala 90% da verdade, mas joga 10% de engano. Não, ele está falando assim, que o homem de Deus, ele é criado, quer dizer, ensinado na verdadeira justiça e santidade de Deus. Então nós temos aprendido a praticar a justiça de Deus, não a sua não interessa para Deus. A minha justiça não interessa para Deus, o que interessa é a justiça de Deus, eu tenho que aplicar a justiça de Deus, amém? Quando alguém fala alguma coisa ruim para nós queremos aplicar a nossa justiça. E às vezes quando você não pode fazer nada, no mínimo você usa a língua, para praticar a tua justiça. Nos cantinhos da casa, Aí você usa a tua língua para praticar a tua justiça. Já que eu não posso dar um soco na cara dele, já que eu não posso matar ele, já que eu não posso prender ele, já que eu não posso dar um prejuízo para ele, mas eu vou falar mal dele. Isso é justiça de Deus? Qual é a justiça de Deus? Eu te perdoo. Você me fez mal. Isso é uma verdade. Mas eu te perdoo. Justiça de Deus. Coisa linda, né? Fala a verdade, Coisa linda a justiça de Deus, Eu te perdoo. Isso é justiça de Deus. E na verdade, sabe, ser verdadeiro.
Sim, sim, não, não. Tem que ser verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Nesse capítulo 4, versículo 30, olha só, eu não sei se eu terminei aqui, não terminei, né? Pelo que deixai, aí ele fala assim, ó, e revestai do novo homem é o 25, né? Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um do seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se põe sobre o sol, sobre a tua ira, né? O sol sobre a tua ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É normal você falar palavrão, irmão? É para você. É normal você falar um palavrão? Se esse não é o padrão do Filho de Deus. Amém? O padrão do Filho de Deus não é esse. Porque ele fala assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que ouvem. Palavras de edificação. Às vezes a gente acusa pessoas através das palavras, não é verdade? E que edificação você vai acontecer? Nenhuma. Então, você tem que ter boas palavras, você tem que tentar animar as pessoas, você tem que achar soluções para as pessoas vão bater na sua porta, e você tem que ser solução para as pessoas. Amém? Ele está em dificuldade e você vai tentar. Se você não conseguir, tudo bem, mas você vai tentar fazer alguma coisa. Amém? Então, e nesse 30, o 4:30, ele fala assim, ainda estou no 28, né? 29, o 30 agora. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Isso é tremendo. O Espírito Santo está na minha vida, está na sua vida, por causa da volta de Jesus. Você foi selado por Deus. Você é uma carta de Deus. Você é uma propriedade de Deus. Você está selado pelo Espírito de Deus. E a palavra de Deus fala para não entristecer o Espírito de Deus. E nesse texto e contexto você vai ver que a gente vai entristecer a Deus se nós roubarmos, se nós fizermos uma maracutaia, se nós, sabe, enfim, aí você já sabe, cada um tem lá a sua dificuldade. Se nós mentirmos, se nós não praticarmos a justiça de Deus, aí fala, irmão, não estou sentindo nada. Não vai sentir mesmo, irmão, porque o Espírito Santo está triste. Como é que você vai sentir? Você vai sentir tristeza. Então nós precisamos o quê? Amém? Alegrar o Espírito Santo. E para alegrar o Espírito Santo, temos que praticar a justiça e falar a verdade. Então ele fala assim que esse é o selo do Espírito Santo. Glória a Deus. A palavra de Deus fala assim, lá em João capítulo 1, versículo 12, a maioria de nós já conhecemos, e diz assim, todos os que o receberam a Jesus, né? É aquela convocação que a gente faz aqui, né? Até a gente, olha, você não tem Jesus, nunca fez uma oração, vem aqui e faz agora. Parece ser tão simples, mas o diabo vai tentar impedir você de receber Jesus. Se você não tem hoje, você pode receber hoje, amém? Mas ele vai tentar. Então você veja bem, aí ele fala assim, João 1,12, ele fala assim, todos os que o receberam, ele deu poder para serem feitos filhos de Deus. Nós não conseguimos entender isso. Nós precisamos ter esse entendimento com mais profundidade, amém? Nós temos que ter esse entendimento, sabe, com muita profundidade. Sabe, o maior milagre que Deus pode fazer na vida de um ser humano é fazer ele nascer de novo. Coisa maravilhosa é nascer de novo. O cara só dava problema, o cara só dava dificuldade, só prejuízo para todo mundo, para a vizinhança, para o pai, para a mãe, para todo mundo. O cara era uma tranqueira, o cara era difícil, o cara era um gentil.
E aí então Deus, pela sua misericórdia, pum, dá um toque no homem. E aí o homem, aquilo tudo que ele fazia, ele começa a despojar daquelas porcaria toda. E daqui a pouco você está vendo ele ali, ou levando uma cesta básica para alguém, era um maior ladrão. Agora está levando uma cesta básica para uma pessoa que está necessitada. Que coisa maravilhosa, irmão. Fala, o cara era um tranqueira, o cara era terrível, o cara não prestava para nada, o cara não servia para nada, o cara estava condenado, e agora num toque do Espírito de Deus, agora o cara, ele traz, sabe, traz bênçãos para a sociedade, traz para o vizinho, para o vizinho, da frente e de trás, todos os vizinhos, é a escola, é no trabalho, é aonde ele for, ele é bênção. Então, o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem é ele deixar de ser gentil e passar a ser filho de Deus. Ele deixa de ser gentil e passa a ser filho do Altíssimo. Glória a Deus. Isso tem tanto poder, mas tanto poder, você não imagina. Eu tive uma experiência difícil, mas foi gloriosa. Aonde eu estava fazendo uma ministração de libertação, aonde o cara é endemoniado, e ele, um cara alto, né? Não sei se ele é alto ou eu porque sou baixo, né? Não sei, mas ele é alto. E eu baixo ainda, a coisa ficou difícil. Ele fechou a mão, ele ia dar de cima para baixo na minha cara. E ele falou para mim assim: quem você está pensando que você é, rapaz? Bravo mesmo, né? Com os dente trincando. Eu disse: eu sou filho do Deus Altíssimo. Pum, caiu no chão. E ficou ali. Falei: Jesus. Dá você entender o poder de ser filho? Você não pensa que eu pensei, não, porque eu estudei a palavra e eu pensei, não, o Espírito Santo, ele me livrou ali, ele disse, eu estou com Deus. Deu para você entender? Deus na hora ele falou assim: eu farei você lembrar de todas as coisas que eu venho falando para você. E naquela hora Deus falou assim, Deus encheu o meu coração, e o Espírito Santo falou, e ele mesmo, ele fez com que eu abrisse a minha boca, e disse: sou filho do Deus Altíssimo. Pum, caiu no chão e estribuchou ali no chão. Fica aí, que eu tenho muito o que fazer, né? Entendeu? Deu para você entender? Por que eu estou te falando isso? E por que passei por isso? Para falar isso para você. E para mim também tem uma experiência, o poder de ser filho de Deus. Agora pega o gentil, leva o gentil para expulsar um demônio. Leva ele. Vai, expulsa aí. Não vai conseguir fazer nada. Só quem tem poder na terra, poder de Deus, é você, irmão. Isso é privilégio. Isso é bom demais. E por que você está inseguro? Por que você está inseguro? Por que você está inseguro? Confia no Senhor e estará seguro. Confia na palavra e você vai prosperar. Amém? Então, é isso. Poder para ser filho. Tem que aprender o padrão do pai, através do ensinamento. Então, se você é filho, você tem que aprender o padrão do pai. Amém? Não adianta falar, eu sou filho, mas não aprende o padrão do pai. O gentil, por mais que se esforce, não alcançará o padrão de filho. Um gentil. Sabe aquele cara legal? Pô, meu vizinho é um cara legal, rapaz, né? Ele não xinga, ele é um cara trabalhador, ele é um cara que até de vez em quando ajuda algumas pessoas, sabe? Esse cara, olha, o cara é gente boa. Meu irmão, a Bíblia diz assim que obra nenhuma salva ninguém. Obra nenhuma faz você virar filho. Quem faz você virar filho é Jesus. É o poder de Deus. O poder de Deus, ele fala assim, todos os que o receberam, ele deu poder para ser filho de Deus. Então você pode fazer o que você quiser.
pode fazer orfanato, pode fazer casa de recuperação, pode fazer o que você quiser. Cornélio também fazia, mas precisou, né, aquele homem chamado Pedro, explicar para ele, ó, não tem jeito, Cornélio, sei que você é bonzinho, sei que você dá esmola, sei que você até jejua e ora, eu sei que você faz, Deus falou para mim, mas você precisa nascer de novo, você precisa ser filho, Cornélio. E o que aconteceu? Desceu o Espírito Santo, selou Cornélio, toda a sua casa foi selada com o Espírito Santo. Imagine que alvoroço, né? Amém? Bênção, é um maior milagre. Amém? Glória a Deus. Então o gentio pode se esforçar o que quiser, não vai adiantar. Você é filho, mas os teus sentimentos, teus pensamentos e as suas atitudes, muitas vezes é de gentio. Nós caminhamos como igreja, noiva de Cristo, e nós caminhamos assim, sabe, nós somos filhos de Deus, mas muitas vezes, olha, aí é com cada um, porque eu não sei medir esse termômetro, eu sei medir o meu termômetro, talvez. Nós vamos caminhando como filho de Deus, você é filho, mas os teus sentimentos, teus pensamentos, as tuas atitudes é de gentio. Por exemplo, estou inseguro, meu sentimento de insegurança, isso é pensamento de gentio. Ou você tem um pensamento lá, por exemplo, assim, né, sei lá, qualquer coisa, né, que ter fora da palavra, eu vou fazer isso para ganhar um dinheirinho mais fácil, é pensamento de gentio. Então a gente está caminhando, não sei se eu vou conseguir pagar a conta, pensamento de gentio. Nós precisamos pensar como filho. Você pensa como filho todo dia? Você caminha como filho? Todo dia? Sou filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, esteja preparado, né? Porque vai vir os confrontos. Me perseguiram, Jesus falou, e também vos perseguirão. Então vai vir perseguição. Então você é filho de Deus. Então qual é a tua resposta? De filho de Deus. Não importa as circunstâncias. Mas essa foi difícil, pastor. Não importa. Você não é filho de Deus? Então a tua resposta tem que ser como filho de Deus. Amém? Então, nós estamos sofrendo, porque, sabe, estamos assim, desse jeito, sofrendo, porque vai ver o sentimento de uma ovelha, ou mesmo de um líder, às vezes, o sentimento é de gentio. Né? Os pensamentos é de gentio, as atitudes é de gentio. Mas espera aí, você não entendeu que você é filho do Deus Altíssimo? Você tem que viver como filho do Deus Altíssimo. Tem autoridade, amém? Tem poder na sua vida, tem condições, né, de Deus fazer muitas coisas através da sua vida. Tem condições de suportar a cruz. O problema é que a gente não quer a cruz, irmão. A cruz é difícil. Você está entendendo? A cruz é difícil. Senhor, mas ele me xingou. Vai para a cruz. Vai para a cruz para você dar uma resposta de filho. Mas ele me roubou. Vai para a cruz. Não, mas eu não vou para a cruz não, eu não acho justo isso daí não. O senhor não viu o que ele fez? O senhor disse que vê todas as coisas, e o senhor não viu o que ele fez comigo, né? Vai para a cruz. Para você ter uma resposta de filho, você tem que ir para a cruz. Amém? Ainda que você esteja 100% certo, 100%, eu não fiz nada, ele que fez tudo, aquela pessoa acabou, fez isso, fez aquilo, não importa, se você ainda não fez nada, abraça ele, né? E fala, estou junto contigo, nós vamos vencer junto essa batalha, amém? É o único jeito, irmão, por isso que o apóstolo Paulo estava dando uma exortada, no pessoal de Éfeso, né? Para, esse negócio de vocês andar aí como se fosse filho, e vocês são filho mesmo. Ele tinha tanta convicção que era filho que ele exortava.
Porque se ele não tivesse convicção que era filho, para que ia exortar? Não é verdade? E exortava por quê? Porque ele tinha consciência, fé, certeza do que Jesus fez na vida dele. Glória a Deus, né? Você é filho, então, porque a sua alma, você é filho e o teu sentimento, por que fica assim? Por que a gente tem esse sentimento de gentil, esses pensamentos de gentil, né? Por que a gente tem essas atitudes de gentil, né? Por quê? É a nossa alma está doente. Você fala, que é isso? Aqui não tem doença na minha alma, não. A alma é pensamento. O centro da alma é pensamento, sentimento. E sabe quem decide? A alma. A alma tem sentimento. Todo o sentimento que você tem, toda a estrutura sentimental está na tua alma. Você está entendendo? Todo o teu sentimento está na tua alma. Todos os teus pensamentos fazem parte da alma. E toda decisão que você vai tomar é a alma. Complicado. Não é? Difícil de entendimento. Mas eu creio que Deus vai abrir o entendimento aí de todos nós, para que a gente possa entender isso. Então nós precisamos o quê? A alma está contaminada. Sentimento, pensamento, proporciona as atitudes de gentil. Então a gente precisa, como diz a palavra, que a gente deve pensar como Jesus pensa, sentir o que Jesus sente. Amém? Devemos ser como Ele é. Aí sim, nós vamos vencer todas essas batalhas. Então ele fala assim, né? Deus, eu escrevi aqui, ó. Deus proporcionou um novo nascimento com o propósito de sermos filhos, para conquistar uma vida em abundância. Presta atenção, quando Jesus falou para Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Então, esse é o grande milagre de Deus, é nos fazer, nos fazer nascer de novo. Por que eu tenho que nascer de novo, né? Porque na verdade você não existia no mundo espiritual. Quando Deus vivificou o teu espírito, você nasceu. E se você nasceu, Deus te fez nascer, te proporcionou esse novo nascimento para você conquistar uma vida em abundância. Amém? Talvez você ainda não atingiu, talvez eu não tenha atingido, né, essa vida em abundância. E nós somos tão gentios, muitas vezes, que quando a gente fala em vida em abundância, já pensa em dinheiro, misericórdia. Isso pode ser até incluído, se for a vontade de Deus, porque Ele vai nos sustentar, mas isso daí é secundário. Você está entendendo? Vida em abundância é eu conseguir perdoar o meu irmão. Isso é vida em abundância. Fez errado, cometeu errado, mas como eu sou filho e tenho vida em abundância, sim, então eu vou perdoar, porque eu tenho vida em abundância. Eu vou andar a segunda milha, porque eu tenho vida em abundância. Eu vou, levou a capa, leva também a túnica, porque eu tenho vida em abundância. Eu sou filho de Deus. Eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso, porque sou filho de Deus. Você poderia dizer, Deus, mas o Senhor não está sentindo. O que eu senti lá na cruz, por você, nem meu não era. Então, meu irmão, não tem jeito. Parece que a gente tem medo da cruz. Nós devíamos abraçar a cruz. Amém? Eu vou ter resposta de filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Isso em João 10,10 ele fala. João 10,10 ele fala. O diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para dar vida
e vida com abundância. É isso que Deus tem para nós. Mas nós precisamos mudar, nós precisamos contaminar a nossa alma com a palavra de Deus. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, se o diabo conseguiu contaminar a sua vida, nesse percurso da sua vida, o diabo, ele conseguiu colocar em você sentimentos, pensamentos, você está entendendo? E atitudes que você tem, ele conseguiu colocar na tua alma, e ainda tem coisas que você faz até hoje. Se o diabo conseguiu fazer isso, você acha que Deus não pode trabalhar em você? Ou o diabo é mais poderoso do que Deus? Ele pode, ele capacita você para ir para a cruz. Cada um, por isso que ele fala, cada um tem a sua cruz, mas é uma cruz, e ele que capacita para você carregar a cruz. Mas a resposta nossa para a cruz é de gentil. Que nada, rapaz, que vou perdoar que nada. É melhor nem ver a cara dele. Não é assim? Resposta de gentil. Quando vê a cruz, resposta de gentil. A igreja precisa mudar. Eu preciso mudar. Você precisa mudar. Amém? Então Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A salvação é de graça. Lembra que Jesus falou? É de graça. A salvação é de graça. Ninguém merece a salvação. Ele te dá de graça. Só que a vida em abundância você conquista. Deu a diferença? Presta atenção nisso. Uma palavrinha tão simples. A salvação, você sabe, parece que foi do nada, né? A expressão, né? Entrou na igreja e de repente nem sabia, eu por exemplo, nem sabia o que era o Espírito Santo e pum, fui batizado no Espírito Santo. E aí eu nasci de novo. Aí eu nasci de novo, não fiz nada para nascer de novo, não tenho mérito nenhum para nascer de novo, não tenho nada para oferecer para Deus para nascer de novo, e Ele de graça, pum, me fez nascer de novo. Agora você quer que Deus vai conquistar a vida em abundância para você? Não. A salvação, o novo nascimento é de graça, mas vida e vida em abundância vai se virar. Se vira. Vai buscar. O reino de Deus é tomado por esforços, e aquele que se esforça se apodera dele. Você está entendendo? Isso, sabe com que comparo isso? Os anjos queriam pregar o evangelho, e Deus falou assim, não, vocês não vão pregar o evangelho, porque foi dado aos homens. É a mesma coisa, a gente quer uma vida em abundância, mas não quer ir para a cruz. Então aí fica aí, ó, do jeito que nós estamos. A igreja vai ficar do jeito que está, se não tomar uma posição, se não tomar uma atitude, vai ficar do jeito que está. Então tem que tomar uma posição, tem que olhar para a cruz, tem que ir para a cruz, tem que ter resposta de filho de Deus para as pessoas. Amém? Glória a Deus, né? Sabe, eu comparo isso daí, eu fiz uma comparação, sabe? Estava estudando a palavra. É como Israel foi libertado da escravidão pelo poder de Deus. Foi ou não foi? 10 pragas no Egito. Uma vez eu ouvi o pastor Adajor pregando sobre as 10 pragas do Egito. Cada uma dessas pragas representa os deuses dele, não é isso? E aí então, para você ter uma ideia, eu penso assim, lá estava Israel escravo por 430 anos, diz a palavra. E aí, sabe que eles foi libertado da escravidão pelo poder de Deus. Mas para desfrutar da terra que mana leite e mel, o que eles tiveram que fazer? Espada. Amém? Você vê como Deus é? Você vê que Israel para nós é sombra do que vem hoje, do que é hoje. Você está entendendo? Deus prometeu libertar Israel, e libertou Israel, literalmente Israel estava livre.
E também Israel teve várias crises, inclusive alguns morreram no deserto, por quê? Porque os pensamentos eram egípcios. Estava livre, estava sendo sustentado por Deus, mas continuava com os pensamentos e sentimentos dos egípcios. É a mesma coisa. A mesma coisa nós somos, então aí eles depois tiveram que conquistar as terras. Deus falou, vou dar uma terra para vocês que mana leite e mel. Deus e Jesus fala agora para nós, eu vou dar vida e abundância para vocês. Então o que eu tenho que fazer, Deus? Conquista. Conquista. Nós somos chamados para conquistar. Nascemos de novo para conquistar. Você está em conflito, em guerra, em batalha, porque precisa conquistar. Você está entendendo? Conquista, tem que conquistar. Por isso que nós estamos constantemente em batalha espiritual. A hora que você pensar que você vai para a cruz, você fala, e agora vai ser difícil, hein? É peleja, mas tem que conquistar. Amém? É necessário. Só tem uma receita. Só tem uma receita para nós livrar a nossa alma, sabe, desses pensamentos gentios, dessas vontades dos gentios, né, dessas atitudes dos gentios, né, desse sentimento dos gentios, ou dos egípcios, para a gente só fazendo uma comparação. Não tem jeito, a palavra de Deus é muito clara, né? Só tem uma receita, você tem que contaminar a tua alma com a palavra de Deus, para entender o poder de ser filho. A tua alma precisa entender. Sabe o que eu fico imaginando? Eu estou vindo agora aqui, né? A entender assim, por exemplo, já viu chefe de setor? Aí vem uma pessoa para pegar alguma coisa comigo, num certo setor público, e eu vou dizer, não é comigo, é com o irmão lá, ó. Então eu vou botar o Jailton ali, ó, o Jailton, setor público, é com ele. Aí vem na outra semana, aí vem o cidadão, ô César, dá para você fazer isso? Irmão, eu já disse para você, é lá, é com o Jailton, irmão. Aí vem na outra semana, e assim sucessivamente. Ele já sabe que quem vai resolver o problema dele lá é o Jailton. E você já sabe que o que vai resolver o teu problema é a Bíblia. É a palavra de Deus. É você confiar em Deus. E aí você sai o quê? Está com os teus pensamentos, acho que eu vou buscar isso, acho que eu vou buscar aquilo, eu acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou fazer aquilo. Não adianta, ou você confia em Deus, ou não adianta nada. Vai perder teu tempo, vai sofrer mais, vai comer migalhas, vai ficar chorando pelos cantos. Ou confia, é a única receita. Tem que mudar, o pensamento da noiva tem que mudar. O pensamento da noiva tem que mudar. O pensamento da noiva, eu não sou só noiva, eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus, eu tenho poder, eu tenho força, eu tenho um pai, e eu vou vencer todas as batalhas, e quando tiver a cruz, eu vou para a cruz. Acabou. Porque Ele está comigo. Deu para entender? Aí a gente fica se arrastando. Dá para você ver uma cena, por exemplo, os demônios vendo a igreja? Muitas vezes. E a Bíblia ainda diz que até os demônios crê e treme. E aí ele olha, nós sabemos que esse Deus existe e nós estamos já condenados. Imagina o diabo falando um para o outro, né? Nós já sabemos que Deus existe e nós já estamos condenados e nós não somos nada mesmo. Mas olha só, eles são tudo e nem sabem que são tudo. Eles são poderosos em Deus e nem sabem que é poderoso em Deus. Eles não sabem que ir para a cruz é bênção. E olha só, e eles não aprendem. E olha aqui, ó, vem um pastor e fala, vem outro pastor e fala, e até pastor não aprende. Bênção. E o diabo poderia podiam fazer um teatro assim, né? O diabo zombando de uma certa forma da igreja.
E a igreja se arrastando, se arrastando, se arrastando. A igreja não foi feita para se arrastar, meu irmão. Você só vai se arrastar se for aos pés de Jesus. A igreja foi para, sabe, Deus levantou, né, um exército para a guerra. Deus nos fez nascer de novo da água do Espírito para conquistar, amém? Para viver uma vida em abundância. E uma vida em abundância, marca isso na sua vida. Não é dinheiro, esquece o dinheiro. É você saber perdoar, é você ser paciente, é você ser longânimo, é você amar as pessoas. Isso é vida em abundância. Porque é isso que as pessoas querem. Não é verdade? E aonde eles vão encontrar isso? Tem que encontrar no César. Tem que encontrar em você. Se não encontrar, não adianta. Então nós temos que mudar a forma de pensar. Por isso que a Bíblia, ela deixa bem claro, né? O Espírito já está preparado, ele só quer as coisas de Deus. O Espírito ele jamais rejeita algum manjar de Deus, o Espírito. Por quê? Porque você já nasceu de novo. Mas, né, a carne é terrível, e a alma que decide. Então os pensamentos têm que mudar. Por isso que a Bíblia diz assim, então o problema está na alma. Para de você pensar como escravo. Você não é mais escravo. Para de você pensar que você não é nada. Para de pensar que você não vai conseguir. Para de pensar que você, coitadinho de mim. Para. Começa, sabe, a contaminar a tua alma. Olha, alma, nós somos juntos filho de Deus. 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 Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus. É isso que nós somos. Para de se sentir como gafanhoto, como pequenininho demais. Amém? Você é grande na presença do Senhor, você é grande. Na presença do Senhor, você enfrenta uma cruz. Amém? Fica tranquilo. Aí eu só quero terminar aqui, eu queria que o louvor viesse. E terminar aqui com Romanos 12:12, que completa essa palavra. Porque nós estamos falando da alma, a alma que precisa ser transformada. E a alma só vai ser transformada pela palavra de Deus. Não tem como. Por isso que Romanos, ele é radical nesse momento. Ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o teu culto racional. E não vos conformeis com este mundo. A igreja está se acostumando com este mundo. Presta atenção nisso, irmão, acorda para isso. A igreja está se conformando com o mundo. Não se conforme com o mundo. Fique na sã doutrina, amém? Que é o único jeito de você vencer essa batalha. E ele fala, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Quem nunca viu esse versículo? Só se você nunca entrou numa igreja. É o que mais fala desse versículo. Se nós tivermos uma mente, né, transformada, a palavra que vai transformar, porque a palavra é o Espírito de Deus. Sabe, é como ele mesmo fala, que ele fala assim, a palavra diz assim, que nós sabemos que somos filhos de Deus. Como é que você sabe que você é filho de Deus? Como que você sabe que você é filho de Deus? Como é que você pode afirmar isso? A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica que você, somos filhos de Deus. É a mesma coisa, o Espírito Santo, ele vai te dar tudo o que você precisa, para você ter bons pensamentos.
Ele vai te dar tudo o que você precisa para você ter bons sentimentos. Ele vai fazer você se regozijar. Ele vai fazer você tomar atitude de filho de Deus. Amém? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado